sua hora, a hora do Enem, aqui na TV Escola. Falta só um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Sim, 2020. Não se esqueçam que os Jogos estavam marcados para o ano passado, mas foram adiados para julho desse ano. E por que é que eu estou lembrando dos Jogos Olímpicos? Porque nós estamos treinando para a nossa maratona, é claro. E os nossos treinos não deixam de ser uma preparação suada, certo, os meus atletas de matemática, de física, de biologia, porque faltam 150 dias para as provas do Enem. Então, vamos ao nosso programa de treinamentos de hoje. Quer dizer, vamos aos destaques do programa de hoje. E no programa de hoje, a convidada é a Laís Fonte-Vaz. Ela é psicóloga e vai bater um papo com a gente sobre o teste vocacional. Na teleaula do dia, o Lande Vieira fala de língua inglesa. Vamos aprender inglês com a YouTube Karina Fragoso. E no Janela do Enem, vamos abrir um link com a Maria Antônia Mello, estudante de pré-vestibular, direto de Marabá, no Pará. Vamos nessa, pessoal, porque está na sua hora, a hora do Enem. E no bate-papo de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Laís Fonte-Vaz, direto de Piraí, aqui no Rio de Janeiro, para falar sobre teste vocacional. Tudo bem, Laís? Bem-vinda à hora do Enem. Tudo bom, obrigada. Vamos falar desse tema tão importante, né? Teste vocacional. O que é decidir fazer da vida? Queria umas dicas suas. O mais importante é você ter uma consciência de qual é o teu propósito de vida, né? Eles estão alinhados. Qual é a diferença, né? A vocação, quando a gente entende por vocação, aquilo que você é chamado para fazer, ou seja, alguém vai te dar um direcionamento e você já vem com aquilo meio pré-definido. Quando a gente entende o propósito, né, ele tem muito mais a ver com seus talentos, aquilo que faz sentido para você, que traz valor para sua vida. Então, quando a gente define o nosso propósito de vida, né, a gente começa a estar bem alinhado com os nossos valores e isso amplia um pouco mais aquilo que a gente pode fazer profissionalmente. Então, em diversos momentos, até na escolha da nossa graduação, até a escolha de o que a gente vai fazer com essa formação agora, é mais interessante a gente partir do viés do propósito. Então, aquilo que realmente faz sentido para você. Como descobrir o seu propósito? Tem algumas dicas, testes, exercícios? Tem sim. Uma dica importante é a gente começar a pensar aquilo que a gente faz com muito prazer. Então, a gente pode pensar, eu jogo videogame com muito prazer, isso é o que mais me empolga nesse momento da vida, beleza. Então, isso vai entrar lá na nossa lista de atribuições e de habilidades que a gente tem. O que mais que a gente faz com muito prazer, né? Como é que eu defino na minha cabeça o que para mim é certo ou é errado? Então, a gente pode fazer uma lista de coisas que você considera certas e comportamentos que você considera errados. Eles vão determinar também o que mais tem a ver com você nesse momento. Parece muito amplo, né? Mas, na verdade, não é. Quando a gente começa a colocar, né? Por exemplo, uma atividade que a gente pode fazer é pegar uma folha de ofício e dividir em 4 quadrantes. Uhum. Né? No primeiro quadrante, você vai listar coisas que você gosta e que você faz. Então, você pode colocar lá, eu jogo videogame, eu viajo, eu gosto de passar um tempo com os meus amigos, eu sou muito bom em conversar. Aí você, no outro quadrante, no segundo, você vai colocar coisas que você gosta e não faz. Não faz porque não tem tempo, não faz porque tem vergonha, mas coisas que você gostaria, talvez, de estar praticando com mais frequência. Por exemplo, eu sou muito bom em jogar tênis, mas eu não jogo no momento porque eu não tenho tempo. Uhum. Eu gosto muito de sair, me divertir e conversar. Mas acontece que eu tô numa fase que eu tô meio com vergonha, não tô conseguindo conversar tanto. No quarto quadrante, no terceiro, Sim. né? A gente vai colocar aquilo que a gente gosta, não gosta e faz. Então, atividades que hoje a gente precisa fazer. Por exemplo, para quem está ainda estudando, né? Então, eu não gosto muito de fazer atividades de física, porque eu acho difícil, mas tem que fazer. Eu não gosto, de repente, de
às vezes, me estressar com os colegas, falar alto, mas isso acontece com alguma frequência. E Uhum. no último quadrante, a gente vai colocar as coisas que a gente não gosta e não faz de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu não gosto, não faço de jeito nenhum maltratar os animais, ser ríspido com as pessoas. E aí a gente vai ter uma ideia geral dos seus valores e daquilo que tem sido importante para você, né? De quais são as suas prioridades. Dentro disso, a gente pode começar a fazer um filtro do que você acha mais interessante, né? Em termos de comportamento e de atividades, e que vão se alinhar às suas propostas aí de escolha de curso, né? Então, dessas coisas que eu já pratico, que eu já faço com alguma frequência, o que isso poderia ter alguma ligação com as minhas ideias do que eu gostaria de fazer? Gente, essa é a Laís, psicóloga, participando aqui da Hora do Enem para te dar várias dicas como você descobrir o que fazer da vida. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é com conteúdo bem intuitivo, prático e dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lange Vieira vem aí apresentando uma aula incrível de língua inglesa. Aprender inglês com a youtuber Karina Fragoso. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. Hora do Enem no ar e hoje é dia de língua inglesa. Professora Karina Fragoso. Yay! Hey, Hello! Tudo How bem? are you? Good, and you? Yeah, I'm good. Professora, para quem até agora ainda não criou uma rotina de estudos, ainda dá tempo? Dá tempo. Para isso, é importante que você tenha organização para que você consiga controlar, fazer um registro do que você já estudou, do que você está fazendo por dia. O importante é que você tenha contato com a língua todos os dias. Professora, além da interpretação, que outro conteúdo você acha que vale revisar, tem que entrar no plano de estudos? É muito importante ler muito, né? Então, interpretar textos, porque a prova de inglês do Enem é isso, ela vai te pedir para interpretar textos diversos, mas tem alguns conteúdos que podem te ajudar e eu já até coloquei ali na lousa, a gente pode dar uma olhada juntos? Bora! O que eu coloquei aqui pro pessoal em primeiro lugar, é uma coisa bem simples de fazer, que é dar uma olhada nos falsos cognatos. Você sabe o que são falsos cognatos? Sim, professor. São palavras que a galera acha que significam uma coisa, mas sempre derrapa, professor. Exatamente. Então, são palavras que parecem muito com uma coisa, mas têm outro significado. E eu coloquei aqui como exemplo, actually. O que você acha que parece a palavra actually? Aparece atualmente. Parece atualmente, mas não é. Então, actually a gente usa para dizer na verdade. Então, por exemplo, actually I'm very short. Então, na verdade, eu sou bem baixinha. Então, é isso que eu tô querendo dizer com actually, né? E atualmente vai ser outra palavra, vai ser currently ou nowadays. Então, quando você tem uma noção do que são os falsos cognatos e quais são os falsos cognatos da língua, quando você vira uma palavra que se parece com uma palavra do português, como por exemplo, computer, e caso ela não esteja lá na sua lista de falsos cognatos, você já tem a noção, tá, então acho que computer é computador mesmo. Eu recomendo muito também estudar ou revisar, caso você já tenha estudado isso na escola, os tempos verbais. Por quê? Porque você precisa saber se esse texto está sendo dito no presente, no passado, no futuro. A pergunta não vai ser sobre qual é o tempo verbal dessa frase, não vai ser assim a pergunta. Mas talvez ali, para interpretar aquele texto, você precise saber, isso aqui foi no passado ou foi no presente? Isso já aconteceu ou vai acontecer? Entendeu? Então, acho que tempos verbais é uma coisa muito importante de revisar. Marcadores discursivos, né? O que são marcadores discursivos? São conjunções, conectores, porque todo o texto ele é formado de palavras que estão ligadas por alguma coisa, são essas conjunções, conectores. Então, por exemplo, a palavra but, né, significa
Mas. Ah, tá bom, tá ensaiado. Então, but significa mas, que é uma palavra super comum. Mas num texto formal, talvez num artigo científico, porque às vezes tem trechos de artigos científicos, eles não vão usar só mas, eles vão usar palavras mais rebuscadas, como however, que tem o mesmo significado, que é contudo, a gente usa em português, entretanto, contudo, né? Ou então, nevertheless, que é uma palavra enorme e assusta. Sim. Mas se você já revisou, você vai saber que simplesmente significa but. E é o mesmo exemplo aqui de and, que significa E. né? Uma ideia de adição. Sim. Mas num texto mais formal, você vai ver, por exemplo, moreover ou furthermore, que são palavras mais rebuscadas, mais chiques, né? Para ter no texto escrito, né? E através do estudo desses conectores, você consegue estabelecer uma relação de ideias entre as frases. E aqui eu também coloquei um tópico que são os prefixos e sufixos da língua. Porque quando você aprende o significado de um prefixo, mesmo que você não conheça a palavra, você vai ter uma ideia ou vai saber de cara qual é o significado dela. Então, por exemplo, você sabe o que significa end. Sim. Final, fim, final. Agora, se você vir, por exemplo, uma palavra como endless, pode se assustar. Se não sei o que significa endless. Mas se eu sei que o less significa a falta de algo, eu consigo interpretar que endless significa sem fim. Sim. Então, por exemplo, tem uma música que é My Endless Love. É o meu amor sem fim, meu amor infinito. Então, isso é um sufixo. A gente adiciona depois da palavra. E o prefixo é o que vem antes, né? Sim. Então, aqui, sleep, a gente sabe que é dormir. Sim. E over, talvez você não saiba, mas se você ler as listas e tal, vai descobrir que significa demais. Então, oversleep, dormir demais. Olha, eu pensei numa outra que talvez seja mais usada, que é overload, que é sobrecarregar. Sim. Load é carregar, over demais, sobrecarregar. Então, são algumas coisas que vão te ajudar a adquirir vocabulário muito mais rápido. Hoje você trouxe uma questão que fala sobre a importância da língua na comunicação. Bora ver essa questão, professor? Vamos ver juntos aqui. Ela já tá aqui, Já tá aí na né? tela. Tá Ó. na Questão tela. 92 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Qual é a primeira estratégia de leitura? Eu vou dar uma olhada no formato da questão, então eu vejo que não é um texto científico, não é um poema, isso aqui tá uma cara de propaganda, mas eu não sei ainda o que é. Então, dá uma olhada no texto, só bater o olho e leia, em primeiro lugar, o comando. O comando é em português e ele vai te trazer muitas informações que vão te facilitar a leitura. Então, vamos lá. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos ou às, vai ter um link que a pessoa vai ter que clicar e eu tenho que saber o que a pessoa vai encontrar nesse link. O próprio comando já te dá uma boa ideia do que o texto está querendo dizer. procurar, né? Exatamente. Então a gente bate o olho aqui, vê aquela coisa ali com fundo preto, né? E aí fala Global Flu Pandemic. Olha só, pandemic, parece pandemia, né? Sim. Então assim, já é uma palavra transparente, já posso ter uma ideia. Flu é um vocabulário que a gente aprende, assim, para falar sobre doenças, então é tipo gripe, resfriado, alguma coisa assim. E aí aqui também uma data muito significativa, que é o 11 de setembro, só que tá invertido, porque no inglês a gente usa ao contrário, Sim, então um tá mês. 9 do 11, mas na verdade é o 11 de setembro, é 11 do 9. E a palavra terrorism, que também é uma palavra transparente, então pá, eu consigo ver que tá falando de terrorismo, de pandemia. Earthquake, Haiti, então earthquake, terremoto, né? Então a palavra... De onde que tu aprendeu essa palavra, Alan? Foi de um joguinho, né, professor? Isso aí era o ataque de um Pokémon. É, isso aí, a gente aprende em todos os lugares, não importa onde. Olha só, fez a referência lá ao Pokémon. E aí o Katrina Hurricane furacão, mesmo que você não saiba o Hurricane, você vê Katrina, conhecimento de mundo. E aqui a questão de Chernobyl também, que se você estudou lá nas aulas de